Muito boa noite. É um prazer imenso recebê-los aqui na Rede Morada, através dos nossos canais de São José do Rio Preto, Araraquara, Ribeirão Preto e também ali a região de São Carlos. Nós estamos aí integrando 3 das principais regiões do estado de São Paulo e também com os nossos comentaristas, cada dia espalhado por um canto do nosso Brasil, discutindo os assuntos regionais e também os nacionais que interferem no nosso dia a dia. Comigo, como sempre, aqui o professor Marcelo Pessoa. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos e todas que nos assistem. É um prazer recebê-lo de novo. Meu amigo Carlos Ferreira, do estado de Minas Gerais, nosso correspondente aí dos 60 Minutos. Boa noite, Ferreira. Boa noite para vocês, Torino. Boa noite também ao Marcelo Pessoa e aos amigos que nos acompanham aí por todo o planeta. Boa noite. Daqui a pouco você me conta aquela história aí do vereador aí dessa rede de Mineiro aí, que quer diminuir o número de privadas para economizar a quantidade de água na cidade aí, porque isso aí, olha... E o vereador, sabe qual é o nome dele, Marcelo? Pardal. Pardal, né? Ele sobrevoou e já sujou todo mundo aí. Pois é. Então... Acontece isso todos os dias aí. Os assuntos que nós vamos retratar aqui... E não é de primeira viagem, não. É, mas é sempre assim, viu? Não tem o que fazer, né? É época de eleição, começa a fazer um monte de coisa. Nós vamos falar a respeito de alguns assuntos importantes aqui. Nós temos um acidente terrível que aconteceu no Paraná hoje, entre as cidades do Porto de Paranaguá e Curitiba, na Serra lá, com mortos e muitos feridos. Nós temos aí também um lobo-guará que foi encontrado dentro de um supermercado. Pois na época da nota, né? Acho que ele ficou com um receio aí, né, de entrar em extinção de vez, né? Ele se escondeu no supermercado, que não é menos. Vamos passar os números aí do coronavírus, infelizmente aí, números assustadores em todo o Brasil, no estado de São Paulo, também nas regiões de Rio Preto, Ribeirão e Araraquara. Temos uma entrevista daqui a pouco com o secretário de Desenvolvimento Regional, direto de São Paulo, Marcos Vignoli, que vai falar para a Rede Morada sobre vários assuntos aí. Marcelo, nova CPMF. O presidente Bolsonaro já disse o seguinte, olha, se criar o CPMF, tem que extinguir outro imposto. Sim. Se quer a lei da compensação, então não cria, deixa o outro. A substituição tributária já é uma lógica que vem permeando a política liberal do Guedes, né? E um dos impostos que ele pretende extinguir é o Imposto sobre Produção Industrial, o IPI, né? Então o IPI parece que vai falar um pouquinho mais carinhosamente no ouvido dos congressistas, porque isso alavanca a produtividade, alavanca a geração de empregos, ao mesmo tempo que expande a base de consumo. E isso interessa na época de recuperação econômica. Eu estou vendo lá um empresário lá que é dono das lojas Riachuelo, ele está brigando para ter essa CPMF, certamente com medo, né, de tributação das grandes fortunas, que seria o ideal, né? Quem tem muito paga imposto. Mas isso aí é imexível nesse governo muito. E nos outros governos também. Até hoje ninguém mexeu com grandes fortunas, que, segundo falam, daria mais de 100 bilhões de reais de impostos aí, se isso fosse taxado. Quer dizer, nessa pandemia toda, quem tinha muito, está com muito mais. Quem não tinha quase nada, já está sem nada essa praticamente. É uma lógica. Você veja só, que o Banco Santander é um banco que tem uma história de 160 anos. Quantas guerras este banco sobreviveu? A todas que nós conhecemos aí do século XIX para cá, praticamente. Guerras, pandemias, todo tipo de desordem social. No entanto, foi a primeira vez que o Banco Santander registrou um prejuízo, agora no último trimestre. Veja só que em 160 anos de história, quem é rico sempre fica mais rico. É claro que é uma amostra pequena daquilo que acontece com os grandes cenários de grandes acumulações de capital. Não é o banco que é culpado disso, mas veja só que ele é uma representação, uma boa amostra daquilo que acontece com a acumulação de fortunas. Eu estive em Portugal, por exemplo, ele comprou todos os bancos pequenos de Portugal. Numa cidade lá, houve uma revolta muito grande, me parece que em Nazaré. Uma cidade banhada pelo mar, na costa portuguesa, onde faz surf, aquela coisa toda. E lá tinha um outro nome, eu não lembro o nome do outro banquinho lá. Porque aquele substituiu o Banespa, por exemplo, que foi comprado por ele. Aquele prédio imenso lá na São João, lá, símbolo de São Paulo, é deles hoje. Sim. Né? O que aconteceu? Houve uma revolta da população que não tirasse o nome do banquinho lá da cidade. Pois é, então né? chamava Tradição. Santander alguma coisa, mas teve que engolir. Teve que engolir. Ô Ferreira, tributação CPMF, na sua opinião aí, o presidente está trocando 6 por meia dúzia aí ou a CPMF é mais segura? Porque na Europa, há poucos dias aí eu vi lá na Bélgica, na sede da União Europeia, eles querem fazer 3 tipos de impostos. Um deles é um tipo CPMF, transação financeira na Europa, alguns países não querem. O outro
é sobre tributação de quem compra material plástico. Comprou plástico, tem imposto em cima porque vai ser descartado, aquela poluição danada, e além dos eletrônicos. Comprou um celular, você vai jogar fora, amigo? Tem um imposto embutido porque isso aí é uma praga na hora de desmontar. Você sabe muito bem que é isso. Só buscam o ouro, a prata, ou sei lá mais o que tem lá dentro, o resto, né, não serve para nada. E aí, Ferreira, 6 por meia dúzia ou não? Não, falou em imposto, Storino, sempre cria transtorno, né? Sim. A população quer o benefício, mas ela não quer pagar o imposto. E o benefício só vem em função do imposto. Ah, mas desviam os seus dinheiros do imposto. Aí é questão de justiça, de punição, de fiscalização. Porque, veja bem, essa CPMF, ela começou lá atrás, era IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira. O doutor Jacques, que era um médico conceituadíssimo, foi ministro, ele queria esse dinheiro para a questão da saúde. E depois não foi levado para a saúde, ele acabou se demitindo. O Lula, que tinha o Congresso na mão, né? Ele tinha o Sarney na presidência da Câmara, do Senado, e tinha o Michel Temer na Câmara, ele acabou levando uma pernada na última hora e no governo do Lula ela caiu. Eu vi muita gente reclamando da CPMF, do IPMF, seja lá o que for, ou do imposto do cheque, pessoas que nunca tiveram cheque na vida, né? Então é uma questão seguinte, se for, reclama porque viu o outro reclamar, né? Me faz me lembrar outro dia uma moça que estava na televisão, apareceu na televisão, ela querendo a volta do AI-5. Querendo a volta, ela não soube responder, mas como ela viu, achou aquilo bonito, ela embarcou lá e foi para a Fulim e pediu, eu quero a volta do AI-5. Sem saber o que era. Então, não estou defendendo imposto, não é isso não estou defendendo. Mas tem que ver aquilo que você disse, por exemplo, taxar as grandes fortunas, se vai pegar... Agora, essa intenção do Bolsonaro de ouvir a população, certamente o Bolsonaro é contra, porque se ouvir a população, ele não vai passar, né, Storino? Mas acontece, Marcelo, que a CPMF, ela tem, não vou falar que tem uma vantagem, né? Sonegação zero, né? Qualquer transação que você faz hoje é cartão, cheque é o mínimo possível. Passou pelo sistema financeiro, de algum modo, ela vai ser tributada. Quer dizer, é um jeito de acabar com sonegação também. Uma coisa que o Guedes quer é justamente isso, ele quer expandir a base de arrecadação. Porque quando ele diz, a lógica que orienta a cabeça dele é a seguinte, quando todos pagam um pouco. Então, é essa a ideia dele. E a contrapartida é desonerar a folha de pagamento, que o custo Brasil é muito alto. Sim. O empresário acaba pagando um funcionário e meio a mais para cada funcionário que ele contrata, então isso é desonroso para quem gera emprego no país, e também a estimular a massa de consumo. Esse IPI, especialmente incidentes sobre a linha branca, né? Fogões, geladeiras, eletrodomésticos de um modo geral, a redução desse imposto vai expandir também a capacidade de consumo da população. Isso tem forte apelo popular. Então, se for consultar a população, Ferreira, certamente coisas como uma nova alíquota tributária é capaz de passar com facilidade. Bom, Ferreira, vamos lá então. Agora deixo para você Nova Renda Brasil aí, né? Quer dizer, o Bolsa Família só vai trocar de nome, esses R$600 aí. Eu vou dizer uma coisa para você, tem feito um sucesso muito grande nas populações de baixa renda. Eu acho que, pelo que eu vi agora no Piauí, as viagens que o presidente tem feito aí, embarcando nessas obras aí de transposição do Rio São Francisco, está abocanhando muito eleitorado do Partido dos Trabalhadores, principalmente do Lula no Nordeste. E no Ceará, o Ciro Gomes que se cuide por ali, hein? Que eu vou dizer uma coisa, parece que tá mudando de lado aí, como é que eu falo? Os currais eleitorais estão mudando de dono, né? Porque é o nome que a gente dá isso, né? Os currais eleitorais. E agora é só trocar o nome, né? É a mesma coisa, né? Nova Renda Brasil, não sei mais o que, né? Um leque maior de pessoas beneficiadas, porque quando alguém falar que o Bolsa Família é para sustentar ocupados, não é verdade, Storino. Isso é um programa muito sério, muito bem elaborado. Esse é o seguinte, se a criança ainda não tem idade escolar, a mãe só recebe se a criança tiver a questão da vacinação, cartão em dia. A partir de uma idade escolar, ela vai para a escola, não é só matricular, tem que ter frequência também. Se vai passar de ano, aí depende do QI de cada um, da capacidade intelectual de cada um e até do ensino. E tem que manter na escola, não é só matricular, é importante. E o Bolsonaro, eu não diria ele, mas o staff dele percebeu isso, percebeu que isso é importante, porque ele tinha
como é que se diz aí, um coeficiente eleitoral, Um filão eleitoral. Uma boa penetração. Uma boa penetração na classe média para cima. Mas agora, com essa pandemia, com a distribuição dos R$600, tem desvio? Tem, aparece que nas mídias sociais, o sujeito lá tirando onda, dizendo que era presidiário e hoje está lá usando para comprar coisas ilícitas, mas isso aí são pontuais, isso não é regra, isso é exceção. A regra é beneficiar as pessoas que precisam. E o governo, percebendo isso e de olho em 2022, de olho na reeleição, ele percebeu que ele está tendo a penetração maior no eleitorado do Lula, e aí o cidadão não quer saber se foi o Lula ou se foi o Bolsonaro. Se está chovendo na horta dele, vamos manter a chuva. E é isso que eles vão tentando fazer. Eu acho que vai melhorar. A questão de mudar o nome não é trocar o 6 por meia dúzia, porque eles vão trocar o nome, mas vai dar uma melhorada nos valores também. Ok, Marcelo, e aí? Olha, continua a mesma coisa, quer dizer, o político, no meu ponto de vista, é o seguinte, o mais bobo foi eleito, né? Então, pois é, você veja só, que o próprio Bolsa Família, ele já foi uma reunião de alguns programas que existiam, né? O Bolsa Escola, o Vale Gás, o Vale Leite, se reuniu isso tudo e se criou aí o Bolsa Família. Agora está partindo para o mesmo caminho. Vamos juntar o Bolsa Família com todas as suas subdivisões, vamos juntar o auxílio emergencial e outros subprogramas para criar o Renda Brasil. Em tese, são programas sociais de altíssima relevância. Não há ninguém de ser contra a transfusão de renda dessa magnitude. A questão é que quem paga a conta disto, você, quem está nos assistindo agora, sobretudo quem gera emprego, porque vai gerar impostos, vai aumentar a base de arrecadação para poder alimentar programas sociais como esses. A base eleitoral dele é justamente, a base eleitoral do Bolsonaro é justamente essa grande massa de empresários que gera emprego. Você vê o que eles acham disso aí. Pois é. Vamos baixar aqui um pouco aqui para a nossa região, vamos para Rio Claro. Olha, todos os dias aqui o pessoal de Rio Preto, onde nós estamos neste momento, o pessoal de Araraquara, que é a sede da nossa emissora, a Rede Morada, o pessoal de São Carlos, estou descendo lá, né? São Carlos. Antes tem bater ali, descendo, onde você come aquele porco lá todos os dias. Corumbataí. Isso. Né? Ali o trem passa para tudo quanto é canto. Agora, o pessoal está muito bravo porque o trem apita a todo momento. Tá. Né? Ninguém aguenta no perímetro urbano que ele apita. Em Rio Claro, encheu a paciência da prefeitura local lá. Olha ele aí. É charmoso, vai. Vai apitar de 6 às 6 da manhã, meu? É bom evitar. Mas então, aí o prefeito baixou um decreto lá em Rio Claro proibindo buzina de trem. O decreto proíbe que o trem apite das 10 da noite às 6 da manhã no perímetro urbano. Certamente isso aí vai ser acompanhado pelos prefeitos Edil Silva lá de Araraquara e de Araújo aqui. Quer dizer, trem não apita em perímetro urbano. Tem duas questões. Uma que nem precisava de um decreto adicional da prefeitura, porque já existe uma lei, né? A lei do silêncio. A lei do silêncio, exatamente, que preserva o sossego público. Mas acho que o maquinista esquece. Pois é. Ele esquece. Muito bem. Carlos Ferreira, vamos lá. A nova nota de R$200. Você que é fã, principalmente do ex-presidente Itamar Franco, aquele famoso do topete, e também que gostava de carnaval com as meninas bem à vontade aí nos palanques, gostava de namorar as majores aí da Polícia Militar. Quer dizer, o presidente aí foi prefeito aí de Minas aí 2 vezes, senador. Você sabe que acho que ele foi o último a criar uma moeda aí, né? Uma moeda no Brasil, né? Agora, Bolsonaro quer criar de R$200 aí, duzentão no bolso, hein? Não é brincadeira não, hein? Bastante, vai ajudar principalmente o Vieira lá na Bahia. O Gedel não precisaria de um apartamento inteiro para guardar aquela quantidade de dinheiro. Em nota de 200 seria um espaço menor. Olha, seria. Mas Itamar Franco é o seguinte. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Não, você sabe. Eu ia te mostrar a sugestão para a nota, porque estava discutindo a respeito dos bichos. Eu queria que você desse uma olhada na nota aí, olha aí. Colocaram aí esse bicho aí, ó. Simpático. Que é a propaganda da cloroquina, que ela bicou até o homem lá no palácio, né? Pois é. Tem motivo de chacota. Esse bicho é usado. Itamar Franco foi muito incompreendido. Esse bicho aí é usado. O Itamar foi muito incompreendido. Ele não deixa eu falar, ele fica louco, entusiasmado com o Itamar Franco. É muita emoção. Né? Eu estou dizendo que esse bicho é usado no palácio lá, não é para picar cloroquina.
é para caçar cobras. Olha só. Ué, tem muita... Tem o cerrado. Cerrado, né? Cerrado, efetivamente. Tem muita cobra ali, né? Tem muita serpente endêmica ali, né? Tinha outras aí que moravam no Palácio dos Bandeiros, Algumas do já Planalto. mudaram. Umas já se mudaram. Do Jaburu. Ali do lado ali tem também ali umas outras cobras, mas essa aí, esse bicho não come, o avestruz tem não serpente come. com mandato eletivo, né? Então acaba, eles têm que Vai, Ferreira, fala a respeito do Itamar Franco aí. Itamar Franco, né? Itamar Augusto Cautiero Franco. Juiz de Fora teve 2 grandes prefeitos ao longo da história. Itamar Franco e Melo Reis. Fora isso, teve apenas síndicos, né? Com todo respeito aos síndicos, mas administrar um prédio é a mesma coisa que administrar a cidade. Você está falando aí do apito do trem, e aqui tem um prefeito que depois foi notícia no jornal de rede, também na revista Época, aquele da propina. Aquele prefeito quis multar o trem aqui da MRS, porque ele passava a economia em pleno funcionamento a cada 7 minutos. E ele falou, se não diminuísse, porque estava travancando o trânsito, ele ia multar. Aí virou motivo de chacota. Inclusive, na rádio que eu trabalhava, ela ficava lá no térreo daquela TV, e nós ficávamos fazendo chacota com ele. Porque, veja bem, se ele tem visão, ele faria a transposição da ferrovia e não ia multar o trem. Falando do Itamar, é o seguinte, desde quando o Plano Real foi criado, em 94, na virada de junho para julho, a maior nota foi a de R$100. Virou de 50, a de 10, a de 5 e a de 1. A de 20 ainda não tinha sido criada, foi criada a posteriori. E agora essa será a maior nota, o maior valor depois daquela de 94. Isso aí aqui, já tem 26 anos, né? E o Plano Real, você sabe disso, foi naquela época o maior distribuidor de renda desse país, junto com as aposentadorias do INSS. É verdade, 147% de aumento Itamar Franco deu. O gozado que desde quando o dólar foi criado, eu acho que não tem nota maior que $100 não, né? Continua sendo... $100? Aqui já está com 200. Esses tempos atrás aí eles queriam, está tirando de circulação, tem até data agora, me parece que até dia 20, para tirar de circulação a nota de €500 na Comunidade Europeia. Aí você fala assim, mas por que nós estamos criando uma nota de 200 aqui e indo meio que na contramão do mundo inteiro que está querendo cortar isso? É porque a justificativa que se deu é que com a massa circulante de dinheiro aumentando por conta do auxílio emergencial, se reduz o contato com notas. Porque quem vai ter 200 ou R$600 na mão, teria que ter 6 notas de 100 pelo menos. Você está falando R$50 que vão tirar daqui? Não. Euros mesmo? €500. Mas €500 é quase que o salário mínimo de Portugal. Não, mas recebe uma nota só, então. Pois é, uma nota só de €500. Lá eles estão tirando de circulação. E aqui nós estamos criando a nossa de 200. Essa polêmica da nota aí, o bicho que eles queriam, o Ferreira, o Marcelo, era o lobo-guará, né? Que é um bicho que é o símbolo... Já foi aceito. Já foi aceito? Já foi eleito. Mas mostra aí o lobo-guará que foi apreendido aqui no supermercado. O supermercado não fecha no final de semana. Fecham no final de semana em São José do Rio Preto até dia 10 de agosto. Um grande supermercado aí de manhã. Os profissionais chegaram por lá e acharam um lobo-guará. Pois né? Numa cidade. Então o lobo-guará foi apreendido aí pela polícia florestal, também por biólogos, né? Tiveram que sedar o bicho. Agora, como é que aparece um lobo-guará num perímetro urbano da cidade? Esse foi sedado, é o símbolo aí da nova nota. Ele estava querendo no supermercado. Supermercado fechado, é tanta ansiedade para ir no supermercado que os lobos estão invadindo o supermercado. Isso aí é muito endêmico, é muito recorrente na região de Cerrado. Nós temos uma mata de transição aqui na nossa região de São José do Rio Preto, Araraquara, Ribeirão Preto. Temos matas, temos manchas de cerrado ainda, né? Então é muito possível encontrar. O problema é que esses bichos estão invadindo o meio urbano por causa de alimentação, ambiente degradado. Já foi no lugar certo, no supermercado, né, Ferreira? Então o lobo-guará é um bicho... Uma vez, Ferreira, que na BR-267... que liga aí Caxambu, né, a Zona da Mata em Minas Gerais, fomos fazer um futebol à noite, ali na subida da serra, tem um lugar que você sempre passa lá que vai beber água, lembra disso? Um radialista amigo meu foi lá beber água, deu de cara com, pé de Bom Jardim de Minas, deu de cara com o lobo-guará lá. Isso, na parte fria, parte alta de Bom Jardim, próxima à Ferrovia do Aço ali, tem uma nascente, várias nascentes lá. Lado direito, quem vai de Juiz de Fora para o sul de Minas, e ali mesmo. São João do Rei tem muito. Juiz de Fora, semana passada, foi pego aqui na área urbana, o doutor Rômulo, que é um veterinário muito famoso aqui, tem uma clínica, e ele leva para a clínica dele, ele cuida, depois leva para o Ibama. As queimadas provocam isso, né, Estorino? Lobo-guará, tem bastante, mas também tem muita mata, né? Inclusive a sua região, em vez de chamar a Zona da Mata, tem o apelido de Zona da Moita, porque diz que está acabando tudo aí também. Tem essa história também. A mata está indo embora, né? É isso aí.
Muito bem, vamos falar agora de assunto ruim, né? A Covid, né? Infelizmente aí, né? Pois é. Mostra os dados do Brasil pra gente aí, por favor, aí, ô Diego. Os dados atualizados aí. É muita coisa, né, rapaz? Já ultrapassamos aí a Casos casa. recuperados aí, 1.912.000 pessoas, né? Em acompanhamento, 743.000 pacientes. E já temos 94.000 pessoas que morreram no Brasil aí. Olha que situação, Sim. hein? Só hoje, 561 casos confirmados. Isso aí, certamente, Marcelo, já está sendo, eu não vou dizer atualizado, né? Que é uma atualização macabra, né? Sim, isso aí são dados agora recentes, de agora há pouquinho, que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, viu? 94.000 pessoas morreram, quer dizer, Sim. é como se fosse uma população aí, nem sei, da cidade como Vassouras, no Rio de Janeiro, Pois é. toda embora. Pois é, onde eu dou aula lá em Frutal, tem metade dessa quantidade de habitantes. Você vê a quantidade de pessoas, é grande, Sim, né? é muita gente. deplorável, Os dados de deprimente. São Paulo, por favor, aí. São Paulo, nesse momento, é confirmado até agora 560.000 casos. São Paulo tem 45 milhões de habitantes, tem mais de 300 mil quilômetros quadrados, é como se fosse uma França, uma Itália mais ou menos proporcional. Sim. O número de habitantes não é Tanto- igual, é proporcional. Densidade populacional e território geográfico, sim. Né? 23 mil pessoas morreram. Para você ver, dos 90 e tantos mil casos, 23 mil estão em São Paulo, quer dizer, quase um terço. Sim. Não é isso? É um dado realmente assustador isso, né, Marcelo? O trânsito de pessoas é bem maior, né? Isso que o secretário vai falar daqui a pouco aí, onde você tem mais trânsito. Sim. Inclusive, você falou que o vento leva o Covid de Araraquara, disse que não. Eu Diz que não, o problema né? é a quantidade Tedros Adhanom, né? O Tedros Adhanom e sua equipe lá disseram que verdade. era transmissível, né? Vamos ver a situação aqui da região das 3 cidades que nós estamos agora transmitindo. Vamos começar por onde aí, ô Diego? Coloca pra gente aí. Já temos Ribeirão Preto aí, 13.567 casos confirmados em Ribeirão Preto, que está na zona vermelha. Continua na zona vermelha. Olha aí. Com 372 óbitos. Agora nós partimos para outra cidade, a nossa Araraquara, sede da nossa querida Rede Morada. 1.999 casos confirmados, certamente já chegou a 2.000 aí, né? Com esse número aí. Sim, não, E 19 óbitos. Não vou falar jamais somente 19 óbitos. Não, de forma alguma, né? Ninguém mas é um número- ninguém quer dar esse tipo de número, né? Seja para mais ou para menos, ninguém quer noticiar, dar esse serviço. Mas, infelizmente, é o papel da divulgação da informação é esse, né? Infelizmente, nós temos que dar o Aí a número, né? situação da nossa simpática e querida Araraquara. Mostra pra gente agora Rio Preto, os dados que chegaram agora há pouco. Olha que coisa, 253 mortos, morreram hoje 5 pessoas. Já tivemos, acho que, mais 25 casos de ontem para hoje. Sim. 6.306 pessoas recuperadas. Ali que me assusta ser, Marcelo. 1.249 profissionais de saúde contaminados até hoje. Pois é. Testados. Isso A cidade já é bem testada nesse ponto. 10% da população já foram testadas aí. Porque tem Sim. 450 mil habitantes, 41 mil Sim. já tem. Se você pensar aí, olha, 9.462 casos. Os assintomáticos e tudo mais, certamente tem muita gente. Isso aí já pode, sei lá, 5 ou 6 vezes por 10. mais. Se fala por 10. Por 10? Por 10. Então, um terço da população... Se fala que a subnotificação, por várias razões, por questões de aparelhamento do Estado em capturar essa informação, por questões de pessoas que eventualmente tenham e conduzam, sejam vetores do vírus e nem saibam, não é? Por várias razões, já se diz que é pelo menos por 10. Pois é, se for por 10, então, aqui nós já teríamos cerca de 90 mil pessoas Pelo que menos. tiveram contato com o vírus aí. Um quinto da população, Agora, o mais aproximadamente. interessante de tudo, coloca de novo pra gente aí Rio Preto, só para te mostrar uma coisa. Você tirando 41 mil testados, negativados, 31 mil, você tem uma diferença aí, olha, de 10 mil pessoas, mais ou menos. Sim. É o que está ali confirmados ali. Sim. É a mesma proporção. Certinho. Alguns estão esperando O pra resultado resolver. ainda sair. Quanto mais se testa, mais você tem. Agora embaixo é aquela parte que é a mais perigosa, 2.053 casos para cada 100 mil habitantes. Sim, o coeficiente de contaminação, né? Aí A que a- disseminação realmente é muito perigosa. Pois né? é, essa é a história aí. Muito bem, Ferreira vai falar a respeito aí de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. O pessoal estava na praia, lotando as praias do Rio de Janeiro aí, fecharam bares, uma confusão danada. E lembrando aqui, ô Ferreira, que a região de Araraquara é na faixa amarela. Rio Preto é laranja e Ribeirão é vermelha. Sim. Quer dizer, cada uma dessas controla, né, o que se pode e o que não se pode abrir. Eu estou vendo que Araraquara está se comportando bem nesse caso aí. Sim, Está se comportando tem mantido. Agora, o aí. que está dando muita polêmica aqui, Ferreira, eu não tenho aqui a foto, é que quando está na faixa laranja e vermelha, as academias de ginástica não podem funcionar. As academias de ginástica estão fechadas. E hoje,
o governador João Dória coloca uma foto que ele ganhou uma academia novinha em folha para o Palácio dos Bandeirantes, para os 1.500 funcionários poderem fazer ginástica, e ele fazendo ginástica. Diz que o protocolo está dizendo lá, não, porque a gente segue o protocolo para não contaminar. Quer dizer, o Palácio dos Bandeirantes pode colocar 1.500 pessoas lá dentro da nova academia que foi doada pela iniciativa privada, e aqui está todo mundo bravo em Ribeirão Preto, em Rio Preto e boa parte do estado de São Paulo, que as academias não podem fechar, muita gente passando por necessidade. Não é chutar a canela numa hora dessa, para quem você outro dia disse que ele vai crescer, que ele tem não sei o quê. Não é esquisito isso, ô Ferreira? Tem foto dele aí. Se o Matheus daqui a pouco pega o João Dória aí fazendo ginástica aí na academia dele aí. São Paulo está na amarela, né? Tá tudo proibido, né? Mas deve voltar, Estorino, a partir de quarta-feira, já em Juiz de Fora, liberação. Uma pressão muito grande, né? Você vê que a própria igreja, a Câmara Municipal de Juiz de Fora, dos 19 vereadores, 12 derrubaram o veto do prefeito que proibia a reabertura dos templos religiosos. Mas por que ele proibiu? Ainda do tema academia não, mas inicialmente ele autorizou a reabertura dos templos com até 30 pessoas. Você acredita que tinha igrejas aqui com 100, 120? Aquela falta de controle, o abuso por si só recuou e proibiu. A Câmara liberou. A academia estão fazendo uma pressão, porque a academia tem que voltar, porque todos acham que o seu serviço é essencial. Até o vendedor de picolé, que embora não vende picolé no inverno, mas se perguntar para ele, o serviço dele ele acha que é essencial e deveria ser liberado. Então é uma situação que os governantes estão sofrendo muita pressão e tem que ter muita habilidade para conduzir isso, até porque nenhum deles possui know-how sobre essa causa. A última terminou em 1920, né? Pois é, você acha que não é esquisito isso? O governador vai lá e monta uma então, academia... ele talvez usando da prerrogativa de que a capital, né, de São Paulo e a grande São Paulo, algumas partes ali estejam na zona amarela, a flexibilização é um pouco mais razoável. Ele não daria... esqueceu de avisar isso, hein? Pois é, ele que não o pessoal assinaria. que está no vermelho de Ribeirão, aqui, quem está na laranja... É isso aí, ó. Olha lá. Tá na academia dele. Tá lá, E né? o povo aqui tá bravo aí, olha. Pois é. Eu não sei, agora você lembrou bem, olha, ele tá lá fazendo... Sim, ele usando da prerrogativa, né, de que lá está já podendo, né, fazer algum tipo de flexibilização um pouco mais ampla, ele faz esse tipo de vídeo, mas ele não assinaria esse recibo, né, porque existe aí, né, uma disputa implícita já. Que é academia, hein? E que uma senhora academia, né? Que é academia doada, hein? Olha... Pois é, né, cada um, né? Cada um joga com o time que tem, né? Vou fazer o quê, né? Então, o pessoal Segundo as más línguas, aqui não é notícia de fofoca, mas que ele está morando no palácio, que a relação não vai muito bem lá com a senhora Dória, que ele estaria morando tempo no palácio, tá? Pois é, mas no início ele não quis morar no palácio, não. Ele foi para a casa dele e cercou a casa dele toda com o pelotão da rota. Tirou, tipo assim, 10 viaturas da rota que estariam patrulhando São Paulo e mais outras tropas de elite lá para guardar a casa dele. Né? Porque o palácio é outra história, né? Sim, aí fala assim, mas tá pegando mal, governador, né? Se eu tirar 10 patrulhas da rota de São Paulo, para ficar tomando conta do senhor, faz falta, né? Lógico, 10 guarnições sendo substituídas, né? Ininterruptamente, você mantém o efetivo. Cada guarnição de rota, ela vai de 3 a 5 elementos. Muito bem, Marcelo, ainda falando sobre essa questão da pandemia aí, um dos problemas sérios é o hospital de base aqui de São José do Rio Preto, que atende toda a região. 100% do hospital está com a UTI lotada e também a enfermaria. A Santa Casa 100% lotada. Tem uma UPA aí do Jaguaré que foi adaptada também, está lotada. Em Jaci, cidade aqui próxima, aí, onde o Padre Nélio ele comanda as ações também, tudo lotado. Os hospitais da região, tudo lotado, 100%. E agora nós temos apenas, segundo a doutora Amália vai falar para a gente, que é a vice-diretora do Hospital de Base, faltando aí os medicamentos para intubação. Os relaxantes musculares e também os anestésicos tem para 6 dias. E nós vamos cobrar isso daqui a pouco do secretário Marcos Vignoli, porque nós estamos num momento muito complicado. Vamos ouvir aí a entrevista concedida aos 60 minutos à nossa vice-diretora do Hospital de Base. Hoje, nosso estoque aqui no Hospital de Base de relaxantes musculares e sedativos para a Covid é preocupante. Nós estamos em estoques mais ou menos para 6 dias, por isso que nós tivemos a iniciativa
na quinta-feira passada, de acionar o Ministério Público para dar ciência ao Estado e toda a população para dizer que é preocupante esse estoque baixo que nós estamos trabalhando. Bom, sobre as taxas de ocupação de UTI, nós vínhamos trabalhando aqui no Hospital de Base com taxas elevadíssimas de ocupação, em torno de 80%, 90%. E nesse último sábado agora, nós atingimos 100% de taxa de ocupação, ou seja, dos 117 leitos destinados ao Covid, havíamos 117 pacientes, ou seja, 100% de taxa de ocupação, o que é uma preocupação nossa, né? Então, nós começamos uma tratativa com o Estado, que é o nosso principal gestor, junto com a DRS, de levar uma solução imediata para a sociedade, para Rio Preto e toda a região, que são 102 municípios, para estar sanando imediatamente esse problema, que são criação de novos leitos. Então, nós estamos em negociação com o Estado, que é o nosso principal gestor. Sim, e para fazer o contraponto necessário, nós vamos agora ouvir o nosso Luiz Torino conversando com o secretário Marcos Vignoli, que vai fazer para a gente aqui uma exposição muito consistente a respeito de como andam as condições no estado de São Paulo a respeito da saúde. Mais uma vez, recebendo com prazer aqui o secretário Marcos Vignoli, que a gente já o conhece há bastante tempo, aqui da região de Catanduva, está aqui conosco. E vai conversar com a gente num momento, secretário, difícil, um momento que a gente não gostaria nem de fazer essa entrevista, mas nós temos aí que encarar a realidade. Justamente quando nós temos a região de São José do Rio Preto, na faixa laranja aí, conforme classificou o governo de São Paulo através do comitê, mas existe aqui um temor muito grande, que a qualquer momento possamos estar na faixa vermelha, como já tivemos no início, porque hoje nós temos aí quase 100% ou 100% das ocupações do HB, do Hospital de Base, também nós temos aí a Santa Casa, mesmo em Catanduva, o Hospital Emílio Carlos, uma situação muito difícil. Aí eu queria saber o seguinte, o governo do Estado vai ter fôlego para continuar colocando respiradores, estruturas e dar aquela margem de segurança, ou o senhor acha que já chegou no limite, secretário Vignoli? Bom, é um prazer conversar com a região de São José do Rio Preto, nossa região, e acompanhando a evolução do combate ao coronavírus nesse processo. Nós acompanhamos aqui diariamente, isso é fundamental dizer, a evolução da pandemia na região, né? Ou seja, o número de casos, o número de óbitos, o número de internações ao longo desse período e também a capacidade hospitalar, né? O número de leitos de UTI. Nós verificamos um grande aumento do número de UTIs ao longo desse combate à pandemia, seja em São José do Rio Preto, no aumento que foi feito no HB, no aumento também que a Prefeitura pôde empreender nas UPAs municipais, a UPA Jaguaré, e também com os leitos no município de Jaci, podendo acompanhar esse crescimento, na própria Santa Casa de Rio Preto, como nas regiões que compõem a DRS de Rio Preto, né, Catanduva, lá no Emílio Carlos, no Padre Albino, no município de Novo Horizonte, também em Votuporanga, seja na Santa Casa, seja na Unimed, em Fernandópolis, em Jales e em Santa Fé do Sul. Também avançando com a distribuição de respiradores nos municípios menores. Nós vamos manter essa capacidade hospitalar, o Estado tem fôlego para manter esse aumento constante dessa capacidade. Muitos leitos entrarão no sistema ao longo dessa semana, desafogando essa ocupação que nós temos hoje, que é algo próximo de 79,5%. Nós temos tido uma ocupação crescente e frequente na região de Rio Preto, mas sem grandes picos, né? Ela vem sendo constante e de crescimento, mas um crescimento leve, por isso a gente tem conseguido manter os índices inferiores a 80% de ocupação. Secretário, fala-se aqui, inclusive o secretário de Saúde de Rio Preto, junto com o comitê gestor aqui da cidade, o próprio secretário de Saúde do Estado de São Paulo, que assumiu agora há pouco, do chamado platô aqui no interior de São Paulo, né? Esse platô está bem longo, eu sei que na capital ele já deu uma descida, o número de mortes diminuiu no estado de São Paulo. E qual a expectativa que o senhor tem desse bendito pico, né, desse platô, para que a gente possa respirar? Porque as pessoas estão muito assustadas hoje em dia, né? Recentemente nós tivemos aí o anúncio de 15 mortes aqui na região em São José do Rio Preto, mas muita coisa estava acumulada, mas esse número assusta uma cidade como essa aqui. Eu queria saber do senhor qual a expectativa do platô para começar a dar uma descida, a gente poder respirar mais um pouco, secretário.
Bom, nós tivemos no início, de forma mais intensa na capital, a pandemia, depois na Grande São Paulo, e o fenômeno da interiorização no país inteiro e também aqui em São Paulo. Nós temos um estado do tamanho de um país, portanto, com situações distintas ao longo do nosso território. O que nós verificamos ao longo da média do estado nesse período é uma queda já no número de internações, né? Evidentemente que com uma região ou outra com crescimento ou uma desaceleração, mas já uma queda de internações no interior, o que se configura também com uma queda, consequentemente, no número de óbitos, né? Nós estamos de olho para uma desaceleração aguda na capital, na Grande São Paulo, já em regiões mais próximas a São Paulo, e entendemos que nós seguiremos aí com essa desaceleração no platô ao longo do mês de agosto, mas acompanhando sempre com muita cautela e sempre que necessário agir para aumentar as restrições, assim o faremos. Secretário, Ribeirão Preto, 13.567 casos positivos, 372 mortes. Araraquara é bem menor, 1.999 casos positivos, 19 mortes. Rio Preto, 9.438 casos positivos, 248 mortes. Tirando a proporção de cidades aqui, que Rio Preto é maior que Araraquara e Ribeirão é maior que Rio Preto, Araraquara tem 19 mortes. Jamais eu vou dizer somente 19 mortes. Bom se não tivesse nenhuma. Como é que o senhor analisa esse comportamento aí por região do vírus? Porque ali do lado de Araraquara, por exemplo, ali nós tivemos 19 mortes, 70 mortes ou mais na cidade de Rio Claro, que está ali bem pertinho. Esse vírus surpreende. Isso eu acho que as políticas que a gente tem visto aí do governo do Estado, elas são em parceria com esse comitê gestor, praticamente igual em todas as regiões. Como é que o senhor analisa esses números, secretário Vignoli? Astorino, nós podemos classificar como algumas questões, e daí eu quero chamar a atenção para elas. A primeira da própria biologia do vírus, né, que teve uma expansão onde existem fluxos maiores de pessoas. Então, o fluxo em São José do Rio é mais intenso do que o próprio fluxo em Araraquara, por exemplo, né? Assim como Ribeirão Preto é um fluxo maior do que São José do Rio Preto. A gente vê Ribeirão Preto enfrentando uma epidemia mais aguda, ficou na fase vermelha durante aí aproximadamente 2 meses. A outra questão é sobre a própria população de risco naquele território. Tem regiões que têm uma população em idade acima de 60 anos maior. A gente vê uma relação de letalidade muito forte através disso, né? E também uma relação de letalidade entre homens e mulheres. Então, uma questão demográfica. E a terceira questão, evidentemente, que é do próprio combate ao coronavírus, da mobilização da sociedade em torno do isolamento social, da utilização de máscaras naquele território e de um sistema de saúde que enfrente bem o combate à pandemia, isso na região como um todo, que tenha uma mortalidade menor. Então, essas são as taxas aí. A gente tem, por exemplo, em Araraquara, a menor letalidade no estado nas cidades acima de 100 mil habitantes. É um resultado produzido com eficácia. Mas, no paralelo, em Rio Preto, nós temos uma grande capacidade hospitalar estabelecida, uma das maiores do estado de São Paulo, que pode salvar muita gente ao longo desse processo. Agora, será que no seu raciocínio, secretários, justifica-se, por exemplo, que Ribeirão Corrente, Arco-Íris e lá em Florínia, bem na divisa do Paraná, que cidades que até agora não tiveram nenhum caso, graças a Deus, o fluxo bem menor, quanto mais isoladas as cidades, elas recebem menos impacto do vírus, secretário Vignoli? Conforme o fluxo de pessoas é menor para aquele território, ele demora mais para chegar. Isso foi algo muito latente durante a evolução da pandemia. Mas ele chega. É bem provável que nesses municípios já tenham casos, né, ou assintomáticos, ou casos não identificados. É muito provável que tenha. Nós estamos em 98% dos municípios do país hoje com o coronavírus. E aqui no estado de São Paulo, faltam 5 municípios somente, né? 640 municípios já têm o coronavírus. Então, nós verificamos a questão do fluxo, o próprio adensamento populacional como questões que são impactantes na evolução da pandemia. Secretário, para finalizar, que eu sei que daqui a pouco o senhor tem outros compromissos, é justamente a questão aí da expectativa de Rio Preto. Existem aqui correntes na internet, pessoas
dizem que, olha, tem que ter lockdown, tem que voltar para vermelha, aí vem um grupo, não, porque senão acaba de quebrar tudo, aquela coisa toda. E eu queria saber qual a expectativa que o senhor tem, se a cidade pode, nos próximos dias, sofrer um lockdown, voltar para a fase vermelha. Bom, dizer para todos que nós trabalhamos aqui com evidências muito objetivas, né? Então, números que nós avaliamos diariamente, além disso, contato permanente com a região, seja através da DRS, Diretoria Regional de Saúde, seja através dos gestores municipais e dos hospitais, com essa avaliação contínua. Então, dentro disso, Rio Preto segue com índices elevados, mas sem esse pico agudo que preocupe dessa forma, com uma capacidade hospitalar que vem sofrendo constantemente um aumento da sua ocupação, mas que ainda está dentro dos parâmetros de fase laranja. Nós vamos diariamente acompanhando, se necessário, aumentaremos as restrições, se possível, avançaremos com a retomada econômica, mas de forma muito clara, nem faltarão leitos para a população ser atendida e também não há nenhum motivo para um desespero em torno do tema, né? Nós vamos tocar com responsabilidade e com dados objetivos, fazendo aquilo que é possível e no que tange à retomada e aquilo que é necessário no que tange ao cuidado da saúde. Eu esqueci de perguntar para o senhor duas coisinhas rapidinhas. A questão dos medicamentos relaxantes estavam em falta aqui na região, inclusive hospitais conseguiram buscar em pequenos hospitais aqui da região, como Tanabi, que tinha esse material, e também a questão das aulas. Rapidamente, o senhor poderia destacar esses dois assuntos para a gente encerrar nossa entrevista, secretário? Claro, Surino. A Coordenadoria de Assistência Farmacêutica tem trabalhado no estabelecimento e no apoio aos hospitais para esses medicamentos, né? Nós sabemos aí o estágio nível que está já de necessidade para os hospitais da região. Já aconteceu antes, nós pedimos também auxílio ao governo federal, ao Ministério da Saúde para isso, e tenho certeza que nós vamos seguir correspondendo a essa necessidade que existe na região. Estamos trabalhando em conjunto para poder suprir essa necessidade. Questão das aulas, expectativa agora para setembro, eu só acho que ainda tem que ser estudado isso, secretário? O regramento diz que as regiões têm que estar 80% delas na fase amarela por 2 semanas e depois 100% nas 2 semanas seguintes. Então, a avaliação do próximo dia 21 de agosto teria que colocar 80% da população do estado na fase amarela. Nós vamos acompanhar essa evolução. Muito obrigado pela entrevista. Recebemos aqui o secretário Marcos Vignoli. Foi um prazer falar com o senhor. Até uma próxima oportunidade com boas notícias, secretário Vignoli. Sem dúvida, Luiz, é um prazer conversar com vocês. Nós temos total esperança e noção de que as boas notícias virão em muito breve para a região de Rio Preto e para todo o estado de São Paulo, que luta muito contra essa pandemia. Boa semana. Bom, uma coisa que fica claro na fala do nosso secretário é a questão da volta às aulas, que diz respeito a todas as famílias que estão nos assistindo agora. Os professores já disseram, eles não querem voltar, por questões um pouco óbvias. Quem que garante que os seus filhos e filhas não se contaminarão? Não tem ninguém capaz de garantir. Porque o Estado vai terceirizar a decisão disso para os pais e mães. Sinceramente, pais e mães terem que decidir sobre uma questão tão pesada e tão séria é complicado, mas uma questão que subjaz aí, que está no fundo da fala do nosso secretário, é uma questão anterior. Se nós estamos aqui em parâmetros ainda de manutenção de uma faixa laranja, e hoje nós atingimos os 100% de ocupação nos nossos leitos hospitalares, como que a preparação, então, para este momento se deu? Se nós já estamos em 100%, é sinal que não temos leitos nenhum. Esse parâmetro é o parâmetro de faixa laranja ainda? 100% de ocupação? Pois é, a Araraquara, por exemplo, hoje estaria apta a ter essas aulas totalmente, aí, na amarela. Totalmente, a capital de São Paulo e também algumas regiões da capital de São Paulo. Mas do lado de Araraquara, do nosso lado aqui a 200 quilômetros, Ribeirão Preto já não teria condições nenhuma. O secretário fala que tem que estar 80% do estado por 15 dias consecutivos, 21 dias consecutivos na faixa amarela, né? Ô Ferreira, você acha que tem clima aí para voltar a ter aulas aí? Eu não sei como é que está a situação do Rio de Janeiro, de Minas, aí da região sudeste. Não, no Rio vai ter greve.
O Rio está decidido, se o governo autorizar, vai ter greve, o professor não volta. Porque quando o Estado passa para a família, ele está terceirizando a responsabilidade que é dele. E, tecnicamente, nós sabemos que o Estado ou deveria ser o mais preparado para decidir. E não o cidadão. Imagina aquele cidadão que luta pela vida o dia todo. Que condições ele tem de decidir o que é melhor para o filho ou não? Tecnicamente, será que meu filho está seguro? Ou será que o filho não será um transmissor, um condutor do vírus de sua casa ou da rua para o colégio ou vice-versa? É muito difícil. Que situação, hein? Há poucos dias eu fiz uma entrevista aqui com o subsecretário de Educação do Estado de São Paulo e ele ficou irritado com a pergunta que eu fiz e logo em seguida a mesma pergunta foi feita lá em São Paulo através de um repórter da CNN. É uma pergunta óbvia. O ano não está perdido, secretário? Não se perdeu um ano? Ele falou assim, jamais. Quando você fala isso, falou desse jeito, quando você fala isso, você está desrespeitando os professores que estão trabalhando até o momento. Aí eu falei com esse secretário, eu conheço tanta gente aí que não está conseguindo nem internet, nem tablet, não está conseguindo... E o pior... Tem muitos pais, infelizmente, que não conseguem acompanhar a educação do filho. Olha, se tem alguma coisa que essa pandemia deixou claro, foi justamente assim, o nosso pior e o nosso melhor. Todos os extremos foram colocados em evidência. Algumas coisas sofreram processo de aceleração. Por exemplo, os grandes escritórios, certamente, eles serão reconfigurados. A presença de grandes contingentes de pessoas trabalhando simultaneamente nos prédios. Essa é uma transformação que já é possível afirmar. Não será, não voltaremos mais àquele estágio anterior. Outra questão é justamente voltada para o ensino. Pais, mães, os familiares que estão agora com as crianças, com a responsabilidade de dar algum tipo de sequência para o processo de ensino e aprendizagem, já percebeu que não é possível sem a presença e o contato efetivo com os professores. E se essa pandemia deixou os bons e os ruins bem evidentes, muito bem, deixou claro também que o ensino à distância tem as suas ressalvas. Tá certo, então. Bom, Tedros Adhanom, o Ferreira continua com a gente aí, né? Normal, né? Ô, Ferreira, você conhece um cidadão chamado Tedros Adhanom? Já ouviu falar dele? Olha, o Estoril não conheço. É o presidente da Organização Mundial de Saúde com sede... O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, que tem sede em Genebra, criado pela nossa querida e fantástica ONU, né? Ele simplesmente hoje, ele foi numa coletiva e disse... É o africano, né? O africano que está todo dia na mídia, não é isso? É o etíope, exatamente, né? Eu não sei se ele nasceu é isso mesmo, é. Eu não sei se ele nasceu em Addis Abeba, mas ele hoje deu uma de Bolsonaro. Você que gosta muito, quando se fala que chuta na canela ou chuta para fora, ele fez igual o presidente da República, simplesmente numa coletiva, agora o Marcelo está com o áudio, que nós tivemos um problema no microfone do Marcelo, agora há pouco vai estar resolvido, e ele simplesmente disse o seguinte, olha, essas vacinas todas que estão por aí podem não funcionar. Quer dizer, agora a gente tem aí a vacina da Pfizer nos Estados Unidos, tem a vacina chinesa, tem também a bendita vacina de Oxford, e tem até a vacina da Rússia, eu não sei se é feita na base lá de Chernobyl ou na base de vodka, eu não sei que diabo ninguém está sabendo, essa vacina agora, ela surgiu. O cara chega o diretor da Organização Mundial de Saúde, diz que não pode funcionar, coloca as imagens dele aí, por favor, aí, do presidente do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Várias vacinas estão agora na fase 3 de testes clínicos e todos esperamos ter várias vacinas efetivas que possam ajudar a prevenir as pessoas da infecção. No entanto, não há solução no momento e talvez nunca haja. Estrutura sanitária como ele é responsável e dizer que nenhuma vacina vai funcionar, ele tem que ter um parâmetro de certeza muitíssimo elevado para dizer isso. Eu acho que entrou agora, estou começando a concordar com o Donald Trump, porque existe uma ideologia muito forte dele aí. Não existe. Não é possível um negócio desse, um biólogo aí falar um negócio desse num momento como esse. Agora vai pegar os bilhões de dólares que foram investidos aí com aquela da China, com o Butantan, de Oxford, com a Fiocruz, mais a outra da Pfizer, tem mais umas 2 ou 3 que estão lá na Austrália. Joga tudo no lixo, o grande... O nome dele é complicado, hein? Tedros Adhanom. Ele é etíope, né? Etíope. Você gostou da declaração dele, Ferreira? Num momento como esse, hein? É chutar É chutar o balde com leite da vaca e tudo junto, viu? Não é possível um negócio desse.
É o etíope que vive na Europa, como o Kofi Annan também, que foi secretário-geral da ONU, mas vivia na França, né? Aí é outro mundo. Viver na Etiópia é outra coisa, né? É outra situação. Difícil. Né? Agora, se você consegue remédio para controlar o ebola, que é um vírus muito mais violento, o próprio hantavírus também, que de vez em quando aparece, se você consegue aí controlar epidemias violentas como sarampo, coqueluche, cachumba, pô, será que a gente não tem um pingo de esperança que isso aí vai funcionar pelo menos durante um ano? Como é hoje? Acontece com as vacinas aí contra a gripe, por exemplo, a H1N1, você tem que renovar a todo ano. Sim. Não é o prazo de validade, Marcelo? Sim. Pelo menos uma vez por ano. E não é uma garantia de imunidade total, não é 100% de imunidade. Ou será que ele quis dizer isso? Se que não faz tem imunidade cruzada. Será que ele não quis dizer, e os jornalistas aproveitaram, e não quis dizer simplesmente, não é uma vacina para resolver o problema para sempre? Olha, fato é que esse vírus está muito bem estruturado, muito bem arquitetado para contaminar e se manter presente no nosso meio aqui. Isso é fato. Agora parece uma obra de engenharia de ficção científica, né? Parece. Inclusive teve um filme que foi lançado em 2011, que chamava-se Contaminação, era justamente do jeito que é o coronavírus aí. O toque, a pessoa tocava no metrô, impressionante. Sim. Nem o Cabo Daciolo fez aí uma previsão como essa, que dizia que ia ter uma epidemia brava. Na próxima eleição ele vai usar isso aí. Muito bem, olha, hoje nós tivemos aí, isso aqui a gente vai colocar essas imagens, que fica como alerta nas estradas brasileiras aí, devido às benditas queimadas. E nós moramos em regiões aí, como Araraquara, Ribeirão e Rio Preto, no interior de São Paulo, toda hora tem essas queimadas aí, e nós, todas as vezes que vamos, inclusive, para o Triângulo Mineiro aí, somos surpreendidos com fumaça na pista, né? Sim. Que é um perigo. E nessa época do ano, que às vezes você tem cerração, neblina, a região de Minas, onde o Ferreira está lá, também tem muita neblina, e entrou fumaça e acabou acontecendo uma verdadeira tragédia. Mostra essas imagens para a gente aí. Isso aí é a BR-277. Ela liga Curitiba ao Porto de Paranaguá, é uma região montanhosa. Sim. E ali queimadas e também cerração provocaram essa tragédia aí. Um acidente onde nós tivemos 8 mortos e pelo menos 24 feridos, 26 feridos. Um acidente que envolveu 24 veículos aí. Teve um caminhão que atropelou vários carros, que não conseguiu parar. Agora, é aquela história, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Os governos, em Minas Gerais, que tem aí a maior malha rodoviária federal do Brasil, os caras adoram colocar radares. Mas será que não dá para colocar também aviso de neblina, pisca-alerta, olha, vai baixar para 30 quilômetros? Sinalização inteligente, é só cobrar, cara. É só cobrar, o país que só te cobra. Né? Eu tenho aí em Minas Gerais a 040 que corta aí. É uma rodovia perigosa pra caramba, aí os caras cheios de curva, tem pedágio para tudo quanto é canto, uma rodovia que está entregue às baratas, entre Conselheiro Lafayette, Ferreira, e a cidade de Belo Horizonte, eu andei aí, não tem nada. Você pega a BR-267 aí, tem buraco para tudo quanto é canto, quer dizer, os caras só querem cobrar pedágio. E aqui em São Paulo, se eu pegar uma rodovia aqui, para mim daqui, Rio Preto, indo até São Paulo, tem 2 pedágios aqui que eu faço assim, na Washington Luiz, e são estradas boas. Um de Catanduva, que é R$16, depois um de Araraquara lá, que é bem mais caro também, né? Sim, você gasta R$200 e de volta de pedágio daqui a São Paulo. Ninguém merece isso, né, Ferreira? Mas, Torino, a maior malha rodoviária do país está em Minas Gerais, mas a melhor delas está em São Paulo. Nós fomos certa vez transmitir Tupi e Mojimirim, lá em Mojimirim, assim que passamos do sul de Minas ali me fugiu a cidade agora, entrou em São Paulo, nós vimos a diferença. Entramos em São Paulo, nós vimos a diferença pela qualidade das estradas. Se aí tem muito pedágio, realmente tem, aqui o pedágio maior é na 040, e mesmo assim, você citou Lafayette, até o trevo de Itabirito, é muito ruim. Uma empresa ganhou a concessão, instalou pedágio daqui até Brasília, mas ainda não duplicou. Ela vai deixar, ainda não deixou, para ter nova licitação. Com isso, perde muito tempo. Perde. O Marcelo, todo dia você pega a BR-153, quando você vai para Frutal, sim, você tem ali uma estrada perigosa, sim, paga-se pedágio, deixa eu ver, 1, 2, acho que paga 3 pedágios até Frutal. Até Frutal 2. 2 pedágios. Agora, os caras entregam uma rodovia, a Washington Luiz, por exemplo, em São Paulo, que passa ali em Araraquara, que ela foi duplicada depois de Matão até aqui,
Os caras, o Quércia, na época, pegou a rodovia, construiu a rodovia, entregaram de graça ela, assim, praticamente. Sim. E a BR-153 cobra pedágio e não obriga a empresa a duplicar. Quem está duplicando é o governo Bolsonaro em trechinhos pequenininhos. Tenha paciência o negócio desse. É complicado isso aí, né? Tenha paciência. O que está pronto, você entrega para a iniciativa privada. Entregar. E o que está ruim, pronta, eles não montam, tem que pôr dinheiro nosso lá. Aí você vê uma questão dessa da BR-277 lá, que não tem sinalização num lugar que todo ano tem neblina, é montanha. É só colocar sinalização inteligente, né? Agora, esperar uma tragédia desse porte acontecer, para alguém tomar uma iniciativa de falar, não, vamos colocar uma sinalização. Pois é, né? Antes tarde que nunca, mas agora vai dizer isso para as famílias, né? Pois é. Então, aí eu tenho que falar, igual o Ferreira falou, né? Vamos pegar o Washington Luiz ali, vamos pegar os dois pedágios caros, mas a gente chega lá, pelo menos, em melhores condições do que tudo, mas é caro. Sim. É caro. Se eu pegar um carro aí com 50 litros de álcool, um carro popular, um carro normal aí, eu vou gastar aí R$120 de álcool, eu vou andar 450 quilômetros. Eu chego dentro da capital de São Paulo. Mas de pedágio, para mim chegar lá, eu vou gastar um pouco mais. Para ver o tamanho do custo. Então, o custo é caro. Sim. O custo é caro. Mas é isso aí. Marcelo, mais algum destaque? Eu queria voltar na política rapidamente aqui. Sim. Aproveitar esses 3 minutinhos que nós temos aí. Política é uma coisa, nós estamos num momento aí que os prefeitos estão sofrendo bastante na pele com relação da Covid, aí os problemas, então o desgaste está muito grande. Sim. Mas aí nós estamos vendo a movimentação da política por aí, como por exemplo o DEM e o PSDB, que deixaram o Centrão em São Paulo, em Brasília, e vazaram. Sim. E o sumiço do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que estava todo feliz por aí, a partir do momento que grandes nomes do PSDB, como Geraldo Alckmin, José Serra, e aqui mesmo o ex-senador Aloysio Nunes aparece aí nessa confusão toda. Antes nós tínhamos até Aécio Neves também, que estava enroscado. Sim, sim. Quer dizer, ele agora ficou quietinho, né? É uma saída estratégica, né? Alguns políticos são frequentadores das colunas sociais, né? Não do modo como a gente gostaria, né? Coluna social é ótimo, hein? Agora, o nosso queridíssimo aí, Fernando Henrique, não é despropositado, né? O sumiço dele, né? Ele efetivamente está se escondendo das notícias. A água bateu, né? Mas gozado, por exemplo, que o ex-senador Aloysio, ele chegou como ministro da Justiça, como ministro aí dos governos aí, ele expunha o pessoal do PT e batia no pessoal do PT, agora pediu sigilo nas investigações dele para não expor a família. Tudo bem até aí, mas, poxa, na hora de dar cacetada na turma do PT é fácil, né? Sim. Na hora que a tucanada, né, Ferreira? Na hora que a tucanada aparece, e aí em Minas Gerais, eu vou dizer uma coisa para você, esse ninho tucano seu aí começou a podridão do ninho tucano, começou a cair e agora chegou para São Paulo, né, Ferreira? Tá, a coisa tá pegando, né? Esvaziando, o ninho tucano aqui em Minas está esvaziando, os tucanos estão voando, principalmente aquele Célio, Custódio Matos, foi o prefeito de Juiz de Fora, já deixou o PSDB e outros mais. Então, o PSDB está ficando esvaziado em Minas por causa da presença indesejável de Aécio Neves. Aécio Neves aí é deputado, ele chega. Ele tem coragem de chegar em qualquer cidade, Uberlândia, ele chega não sai. Em São João del Rei. Ele está enclausurado. Ele está em qualquer lugar. Ele não tem um local que ele é bem quisto, não tem. Nem São João del Rei, é lá na casa da dona Risoleta, nem Cláudio, fazenda do avô dele, não é. O Tancredo, quando tinha problema, ele ia meditar em Cláudio, né? Quando ia encontrar com a amante, aí já não iria para São João del Rei. Pois é, a cachaça de Cláudio é famosa aí. E tem até um aeroporto lá, coincidentemente, foi feito. Vamos lá, Ferreira, tem 1 minuto e pouco só. Eu quero encerrar minha participação e lamentar profundamente a morte em Varginha, aos 62 anos, vítima da Covid-19, do radialista e vereador Carlos Costa. Natural de São José do Rio Pardo, Carlos Ferreira da Costa Filho era nascido em 11 de março de 1958. Ele era o diretor-presidente Storino e amigos da Rádio Clube AM e também da Clube FM de Varginha. Emissoras tradicionais, a AM agora há pouco tempo migrou para o FM. Aos 62 anos, o Carlos Costa morre em Varginha, no pleno exercício do mandato, é vítima da Covid-19. E ontem aqui morreu o Jura, que é locutor da Rádio Diário também, 49 anos de idade, também pela Covid aí. Poxa também. Aí, 30 segundos, um abraço, Ferreira, até semana que vem. Ninguém está livre. Ninguém está livre, Marcelo, um abraço. Valeu. Boa noite, até semana que vem, se Deus quiser. Ok, então, mais uma semana aí, desejamos a todos. Obrigado à audiência em Araraquara, sede da nossa querida Rede Morada, também
Ribeirão Preto e cidades próximas, aqui, região de São José do Rio Preto. Nós voltamos na próxima segunda-feira com Madalena, o pessoal também de Araraquara, em mais uma edição do nosso 60 Minutos. Um abraço a todos.